seguinte, vamos falar um pouquinho hoje sobre bioenergias e qualidade de vida. Você sabe o que são as bioenergias? Quem vai explicar um pouquinho mais pra gente é a Fernanda Schroeder, que é professora do IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia aqui do estado. Boa tarde, Fernanda, tudo bem? Mais uma vez. Queria saber um pouquinho mais o que são as bioenergias e como que isso interfere na nossa qualidade de vida. Bem, né, se a gente for pensar, a nossa vida é uma vida energética. Né, pelo próprio conceito da ciência convencional, matéria é energia, né? E as bioenergias já são as energias, bio quer dizer vida. Né? Então, todo ser humano ele tem um corpo energético, um corpo que circunvolve o corpo humano, poderíamos dizer assim, uma segunda pele, né? Um corpo mais sutil. E esse corpo energético está o tempo todo interagindo com a energia dos ambientes, com as outras corpos energéticos das outras pessoas, né? E essa interação, às vezes é mais positiva, às vezes nem tanto. Né? Então, isso é que vai começando a interferir na qualidade, no bem-estar da pessoa. Então, às vezes, essa interação há uma descompensação, por exemplo, ou, ao contrário, uma vitalização, né? Interfere, por exemplo, no estado de humor. Então, isso é que é preciso estar atento, né? Na interação bioenergética. Como é que a gente percebe as bioenergias? Como que é possível a gente perceber isso? Então, essa interação, né, muitas vezes na verdade a gente percebe mais as consequências dessa interação, mas muitas vezes não sabe que isso é derivado de uma interação energética. Né? Então, por exemplo, assim, né, por que às vezes a gente chega num ambiente, um ambiente é mais agradável e outro menos? Isso independente se está bonito, se, né, tem isso, com certeza as pessoas não vão concordar. Você que está em casa nos assistindo, de repente você chegou na sua casa, está super bem, mas você vai para um outro ambiente, de repente a casa de um amigo, para o teu trabalho, e sente que o ambiente está te deixando um pouco diferente, assim, né? Como é que é isso? Um pouco triste, de repente. Isso, então isso independe, né? Às vezes está tudo arrumado, está tudo bonito, mas não está agradável. Né? Então a gente vê assim, toda a informação, a energia em si ela é neutra, ela não tem informação nenhuma. Né? Agora, quem impregna a energia de informação somos nós, com o padrão do que nós pensamos e do que nós sentimos. Então, por exemplo, uma pessoa que está deprimida, como que é o padrão, né, do quarto, às vezes, dela? Então, desde o aspecto físico mesmo, né, fecha tudo, deixa tudo escuro, né, não deixa entrar sol, nada, mas ela fica ali, às vezes, o dia inteiro remoendo as sensações de dificuldade, de desconforto, e isso vai fazendo o quê? Uma descompensação, vai impregnando aquele ambiente, né, com aquele padrão de energia, de maior tristeza. Então, às vezes a gente entra e você percebe isso. Ou com as pessoas, às vezes, né, tem pessoas que você interage, e sempre que você interage, você sai esgotado, você sai defasado. Né? Por que será isso? Né? Então, isso deriva, às vezes, de uma carência, uma descompensação. Aquela pessoa está carente energeticamente, sem perceber, às vezes derivada de outras carências, afetiva, de ideias, né? E ela começa a gerar nela uma defasagem. Então, acaba, às vezes, até tem o termo vampirizar, né? Ou vampiro energético. O vampiro energético. Como é que a gente identifica isso? Porque isso é muito engraçado. De repente, você está super bem, está muito bem, você troca 2 dedinhos de conversa com uma pessoa e parece que você está cansada, então, quer dizer, aquela pessoa sugou outra energia, mais ou menos por aí? Isso, exatamente, né? Na verdade, assim, é um roubo meio que inconsciente da pessoa, né? Ela ainda não está percebendo a defasagem dela, né? Então, é aquela pessoa que chega nos lugares e todo mundo vai sendo meio que de fininho, né? E isso é muito sério, é uma das maiores patologias energéticas que se tem. Né? Porque é uma descompensação, a pessoa fica um buraco sem fundo, por mais que você dê energia para ela, você dá atenção, você dá, e ainda não está suficiente, porque ela não consegue reter esse padrão de energia. Né? Agora, é interessante que essa pessoa precisa de esclarecimento, ela precisa perceber a sua condição, perceber o que está ocorrendo, porque não tem como o outro curar, né? Ela precisa fazer, percebendo essa situação e mudar a sua postura. Então, a interação energética é sempre de doação de energia ou de recepção de energia. Então, ao invés dela ficar só tentando receber a energia, ela pode estar fazendo a doação de energia. Né? E isso a gente também pode estar fazendo. Né? O quanto que, na verdade, a gente subutiliza os nossos recursos energéticos.
deixando esse corpo energético meio que paradão, né? E a gente precisa malhar, a gente precisa utilizar a nossa energia com o melhor potencial, né? Certo. E agora, qual a importância do domínio energético no nosso dia a dia? A gente aprender a dominar as nossas energias. Então, a gente que vai no dia a dia e não está atento para esse processo energético, muitas vezes na interação, por exemplo, no trabalho, tem pessoas que trabalham o dia inteiro com pessoas, né? Então, taxista, caixa de banco, de supermercado, médico, o dia inteiro está em contato com pessoa. Então, está havendo essa troca energética, né, o tempo todo. Então, imagine essa pessoa no final do dia, né, se ela não percebeu. Né, ela, né, caixa lá, então, a pessoa já chega na frente do caixa meio que irritado, né, em defasagem. Então, a gente pode perceber isso, por exemplo, no final do dia a pessoa está completamente irritada, ela está, às vezes, com enjoo, com dor de cabeça. Isso é o sintoma da intoxicação energética que ocorreu. Então, é preciso aprender a estar mais atento com isso e fazer uma desassimilação. Então, por isso que às vezes a pessoa chega doida em casa, só quer se jogar na cama, ou quer estar doida para tomar banho, né? E às vezes o nível da intoxicação é tão grande que começa a gerar repercussão na qualidade de vida. Então, por exemplo, começa a se desmotivar. Então, pensa em ter que ir para o trabalho no dia seguinte, ai não, né? Vai dar aquela ânsia, assim, né? Então, isso já começa, isso é o nível da intoxicação mais profunda energeticamente, né? Então, tem a chamada síndrome de burnout, que eles chamam, que é uma síndrome onde a pessoa esgotou toda a sua possibilidade de interação, né? Então, isso é bastante comum, é estudado mais no meio dos professores, né? Isso é bastante, já vem sendo estudado pela ciência convencional, né? E a gente vê que a vertente energética tem muita relação com esse esgotamento mais profundo, né? Chegando às vezes a nível de depressão e ter que se afastar aí do trabalho, né? Muito bem, tem que ter atenção com isso. Agora, como é que a gente se defende? Como é que a gente cria uma autodefesa energética, por exemplo, para que isso não ocorra? Isso. A autodefesa energética, ela vem justamente, né, a importância dela é justamente para ser uma prevenção dessa assimilação, né, uma profilaxia disso. Então, desde a atenção, estar atento mais, né, para essa interação energética, mas também podem ser feitas muitas técnicas, né, simples, para dominar esse processo energético, para estar mais atento, né? Como, por exemplo, tem uma técnica mais simples, é o estado vibracional, né? Então, esse estado vibracional, né, o próprio nome diz, é fazer com que esse corpo energético fique vibrando, né? Então, que nem o motor do ônibus, né? Quando ele para, ele fica naquele estado de vibração. Então, quando eu começo a movimentar as minhas energias, a gente pode circular a energia da cabeça até os pés, dos pés à cabeça. E se você vai acelerando isso, você chega ao estado vibracional. Então, essa vibração, digamos assim, é o que faz a defesa, né? Então, qualquer padrão de energia, qualquer energia que chega, ela bate e volta, né? Então, essa é uma das técnicas básicas ensinada pela Conscienciologia, né? E outras técnicas de desassimilação são importantes, né? Tem uma técnica, por exemplo, a chuveirada hidromagnética, né? Então, no banho, por exemplo, né, absorver energia por esse chakra, né? Então, nesse corpo energético, nós temos pontos de maior concentração de energia, que são os chamados chakras, né? Então, tem, por exemplo, no alto da cabeça, você pode absorver energia, né? E fazer com que exteriorizar também as suas energias, né? Então, muitas vezes a exteriorização, né, mais conhecida por esse chakra, né, o pulmon chakra, né? Então, você vai lá e exterioriza com a mão, né? Mas você pode exteriorizar a energia por todo o corpo energético, né? Exteriorizar, às vezes no teu ambiente de trabalho, por exemplo, vai começar um dia de trabalho, exterioriza, né? E isso vai fazendo o quê? Você monta um campo, você instala o teu padrão de pensamento, de sentimento, né? Então, isso faz com que você aumente a tua lucidez sobre o padrão que está. Entendi. Isso é fantástico. Agora, Fernanda, eu gostaria que você passasse para quem tem em casa as datas de vocês e das palestras, os cursos, o telefone, o e-mail e também o site para quem tem em casa. Conhecer um pouquinho mais do IPC, que tem realmente vocês fazem um trabalho realmente importante, na minha opinião. E eu acho que as pessoas deveriam conhecer um pouquinho mais.
A projeciologia, a conscienciologia tem bastante informação, bastante estudo, né? São 20 anos de atuação aí dentro da área de educação e pesquisa que o IPC atua. Aqui em Curitiba, a unidade, nós temos palestras gratuitas todos os sábados, das 14h30 às 16h30, tá? A unidade fica na Visconde de Nácar, 1505. E o telefone daí para contato é 3233-5736. E o site daí, para maiores informações, tem bastante informação já no site, é o www.iipc.org. Muito obrigada, Fernanda. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu?